E aí Jesus, falando com os discípulos, aí do capítulo 15, ele traz um texto figurado. Jesus traz uma palavra figurada, falando sobre videira e também sobre ramos. Você vê uma videira sem ramos, eu diria até que essa videira, ela não tem vida, porque se ela não tem ramo, ela não vai florescer, não vai frutificar. A única utilidade vai ser para ser cortada e, quem sabe, ser utilizada em outras modalidades, para servir de peças para construção ou para fazer carvão. Mas essa videira que Jesus está apresentando aqui, ele está falando dele, Jesus. E os ramos somos nós, crentes, servos, servas de Deus, que estamos enxertados, que estamos vinculados na videira. E aí Jesus faz questão de destacar verdadeira, porque pode aparecer outras videiras que não seja verdadeira, pode ser artificial, pode ser através de germinação, né? Mas Jesus é a videira original, verdadeira. Nós somos os ramos que estamos ligados a essa videira. E como ramos, nós vamos frutificar. E aí Jesus diz, no versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele quem? O agricultor. Porque Jesus é a videira, nós somos os ramos, e o meu Pai, disse Jesus, se referindo a Deus, ele é o agricultor, que tem a inteira responsabilidade de cultivar, de cuidar e de tratar da vinha, do campo, né? E da videira. E aí Jesus, ele diz, ele corta e faz o quê? E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. O agricultor, ele tem todo cuidado possível para manter o ramo frutífero ligado na videira e produtivo, cada dia, cada vez mais. Porque eu sou a videira verdadeira, Jesus, e meu Pai é o agricultor. E aí todo ramo que não dá fruto, ele não vai deixar lá desperdiçando tempo, desperdiçando terreno e consumindo produtos que mantêm a videira cultivada. Ele não vai ter o trabalho de estar desperdiçando produto, adubo, tempo. Não, ele vai fazer o quê? Vai cortar aqueles que não dão fruto, vai tirar. Mas antes dele fazer isso, ele vai investir, ele vai cultivar, ele vai empreender. Caso não venha frutificar, e aí sim é descartado. Deus sempre dá chances, Deus sempre dá oportunidades
para todos, para mim, para você, para nós. Deus é tolerante, Deus é benigno e também Deus é longânimo, como nós aprendemos na escola bíblica. Mas Deus também tem seus limites. Se você tem uma terra, você planta, a terra não frutifica, a sua semente não vai germinar, você vai descartar a terra, você vai ficar gastando dinheiro, desperdiçando seu tempo, sua condição, que às vezes já é pouca, cultivando uma terra que não fecunda, uma terra que não prospera. Não. Ou se você tem um pé de árvore, digamos que seja um pé de frutas, que seja manga, que seja laranja ou outras, e aí você mantém aquele pé de árvore. Por quê? Porque ele produz frutos. Talvez você até tenha vontade de tirar dali. Tem pessoas que deixam de construir mais um cômodo na sua casa, simplesmente porque não quer se desfazer daquela planta, daquele pé, daquele fruto. Por quê? Porque ele produz, ele frutifica. Mas se ele não produz, ele é estéril, ele é infrutífero, claro que você vai ter toda a disposição para tirar, para desocupar a terra, talvez até para plantar um outro pé de árvore, ou para você utilizar aquele terreno. No reino de Deus funciona assim. Aquele que não dá fruto, o agricultor corta. Para quê? Para que não venha também atrapalhar e impedir aquela árvore que está dando fruto, ou também para que seja utilizado aquela área, aquele território, aquele terreno. E aí vocês já estão limpos, aquele ramo que ele dá fruto. Sabe o que o agricultor faz? Ele vem, limpa, ele cultiva, ele cuida, trata dele com todo carinho, para que ele possa dar fruto mais e mais. Sabe aquele porteiro que está lá dando fruto? E aí o agricultor chega, vai cuidar dele, vai cultivar ele, vai tratar dele, vai investir nele, vai aplicar mais da seiva nele, vai adubar ele com a palavra, com os dons espirituais, para que ele continue dando fruto. Sabe aquele irmão que a gente costuma dizer que é apenas um irmão de banco? Pois é, mas ele está dando fruto. Ele congrega, ele coopera na obra, ele contribui, ele ora, ele investe no reino. Aí o agricultor vai cultivar ele, vai cuidar dele, e aí cada dia ele vai dar mais fruto. De repente o agricultor tira dali e põe em outra posição privilegiado, porque quem está ali dando fruto, congregando, servindo a Deus, está numa posição privilegiada. Só o fato de você estar sendo cuidado pelo agricultor, assistido pelo agricultor, só o fato de você estar na videira como ramo, isso é um grande privilégio. Não é privilégio para aqueles que estão cortados da videira verdadeira, mas para você. Talvez alguém diz: eu sou apenas um crente de banco. Você
é um ramo que está ligado na videira verdadeira. E o Pai está cuidando de você, o agricultor está cuidando, está cultivando. Glória a Deus. E aí sabe o que ele vai fazer com esse ramo? Vocês já estão limpos. Quem está limpo, diga glória a Deus. Nós já estamos limpos, porque quem limpa, quem cuida, quem trata de nós é o agricultor. É ele que cuida. Pela palavra que eles tenham falado, é a palavra que limpa. O agricultor vai usar a palavra. O agricultor lá na roça vai usar o cutelo, vai usar a enxada para limpar, vai usar uma ferramenta para poder manter aquela planta limpa, a árvore cultivada, e vai aplicar os produtos que é recomendado pelo técnico agrícola. Assim Deus, ele está limpando. Deus não deixa a impureza tomar nossa vida, e Deus está nos limpando pela palavra, nos santificando pela palavra. É por isso que você está aqui hoje, porque você é um ramo ligado na videira verdadeira, e o agricultor, ele tem cuidado de você, ele tem limpado você pela palavra dele. Aleluia! Eu sinto a presença do agricultor. Ele está aqui com a palavra. E aí ele diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Vocês já observaram que há uma condição aqui? Aqui tem uma condição. Ele não está dizendo assim: eu vou permanecer em vocês para vocês permanecerem em mim. Não, aqui é o inverso. Ele está dizendo assim: permaneçam em mim. Ele não força ninguém. Ele está dizendo: permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Quem precisa dele é nós, não é ele que precisa de nós. É nós que precisamos dele para nos limpar, para nos cultivar, para cuidar de nós. Então é nós que temos que permanecer nele, para que ele permaneça em nós. E uma vez ele permanecendo em nós, aqui vai continuar dizendo: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. É conversa fiada de alguém dizer por aí que é profeta, que é cantor, que é pregador, que é orador, que é sacerdote, sem estar ligado na videira verdadeira. Para ele permanecer, para Deus permanecer nele, primeiro ele tem que permanecer em Deus. E para ele dar fruto, e o fruto permanecer, tem que estar ligado na videira verdadeira. Não pode se desligar, senão se torna infrutífero. Essa Bíblia, irmão, a gente ministra, mas aqui já está com muita transparência o texto. Aqui já está feita a exposição do texto, a própria interpretação do texto está no contexto. Então está dizendo aqui: vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Aqui em João, a Bíblia vai dizer assim, o Senhor vai dizer: sem mim nada podeis fazer.
E aí alguém diz: ah, mas eu conheço alguém que expulsa demônio, que cura enfermo, que faz isso, que faz... Sim, mas para estar na videira verdadeira e para dar fruto de verdade, ele tem que estar aqui ligado na videira, e sem ele nada podeis fazer. Ele está dizendo: se não permanecer em mim, né, vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Nós estudamos aqui domingo, na escola bíblica, sobre os frutos do Espírito e também sobre dons do Espírito. Ninguém vai ter fruto, ninguém vai ter dons do Espírito Santo se ele não tiver frutos. Se aparecer por aí com negócio de dons, curando, libertando, profetizando, falando língua, sem ter os frutos do Espírito, é pirataria. É espírito de engano. Eu tô na Bíblia, irmão. Não é palavra do bispo Carlos Sérgio. É o que a Bíblia nos, plural, nos ensina. Ah, mas pode fazer cair fogo do céu, porque o diabo é perito em imitar as coisas de Deus, ou tentar imitar. Mas para ter dons espirituais, ser usado pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, santo, tem que ter os frutos. Quais são os frutos? Gálatas capítulo 5 vai dizer: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, fidelidade e domínio próprio. É 9 frutos. Ele pode dizer que tem um dom, mas se não tiver um fruto, ele não tem dom do Espírito de Deus. Porque tem gente que tem os 9 frutos do Espírito Santo, mas às vezes não tem um dom. Não tem problema. Agora dizer que tem dom de curar, de libertar, de profetizar, de falar em língua, de interpretar, se ele não tem um fruto, não está na videira verdadeira. O único que tinha 9 dons do Espírito, 9 dons, chama-se apóstolo Paulo. Ele tinha os 9 dons, e a teologia também vai dizer que o Apolo também está na Bíblia, era um apóstolo que pouco aparece. Lembra uma vez lá em Corinto que a igreja ficava dividida, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Ceva, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Apolo era um apóstolo muito apreciado, homem de Deus. Então vai dizer que o único que tinha os 9 dons era Paulo e Apolo. Mas Paulo, ele tinha os frutos, e ele chega a dizer que um dos principais frutos é o amor. Por mais que falamos a língua dos anjos, pode dar o corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, conversa fiada, de nada serve. É como bronze que tine, bate o sino lá da igreja lá, você escuta, vai longe. É só zoada, é só barulho, se não tiver o amor, que é um dos frutos do Espírito Santo. Mas também o Senhor está dizendo: eu sou, ele repete de novo aqui no versículo 5, a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Muito fruto. Ele pode ter o amor, ele pode ter a alegria, ele pode,
pode ter a paz, a alegria, o amor, e ele tem muito fruto. Só que também, fruto, não fala só dos 9 frutos gerados pelo Espírito Santo, mas também tem os frutos que é de obra, de ações. Aquele irmão lá, ele é frutífero também, porque ele é assíduo, ele participa, ele é produtivo na obra, ele está sempre dando fruto também de atitude, fruto de ação, fruto de boas obras, né? Ele dá muito fruto. O discípulo dava muito fruto, porque eles evangelizavam, ganhavam almas para o reino de Deus, eles expulsavam demônio, eles estavam sempre frutificando. E aqui no verso que eu li, o 16 do capítulo 15, Jesus disse: não foram vocês. Se nós fosse depender de escolher Jesus, nós não estávamos aqui. Até hoje nós não estávamos aqui. Estava, quem sabe, lá no mundo, nas drogas, na bebida, na cachaça, no carnaval. Estava lá nas fanfarras. Mas Jesus está dizendo: não foram vocês, não foram vós que me escolheram, foi eu que escolhi a vós. E aí Jesus disse: e vos nomeei, vos enviei, para que vão, ou para que vades e dê frutos. Ah, mas eu estou dando fruto. Amém. Tem muita gente que dá fruto, tem muita gente que tem flores, que tem folhagens, mas a questão não é só dar o fruto. Jesus complementa a última parte do versículo. Jesus vai dizer: e que os vossos frutos permaneçam. O segredo não é só dar fruto, mas os frutos têm que permanecer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora. Os irmãos conhecem, sabem muito bem. Jesus está usando aqui uma figura. E se você chegar lá no pé de manga, ou qualquer outra árvore, como já falei, se você cortar o galho, claro que ele vai secar. De principal importância, transposição de sangue, ou transfusão. Assim, se você dá um corte em volta da árvore, a tendência dela é secar, é morrer. Não estou nem só falando de amputar o galho. Assim como nós somos também dependentes do sangue circulando em nós. Uma veia, a gente morre porque vai perder o sangue. Agora imagine se amputar de forma arbitrária um membro do corpo. Então o ramo vai secando, ele vai esfriando, daí a pouco ele está morto. Ele tem que estar enxertado para ele poder dar fruto. Ele tem que estar ligado na videira. Ele não pode perder o elo, a comunhão, porque ele tem que estar sendo alimentado. O que que diz o... Deixa eu encerrar. Aí diz aqui o 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Cada atitude, cada ação positiva que nós realizamos, que nós fazemos, Deus está sendo glorificado. Sabe quando? Está aqui: meu Pai é darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quem é discípulo do Pai vai dar frutos.
Quando você dá fruto, Deus está sendo na tua vida glorificado, louvado, reconhecido. Permanecerão no meu amor, assim como tenho mandamentos de meu Pai. Jesus ensinando os discípulos. Jesus, ele está dando exemplo, que ele obedeceu, claro, em tudo, os mandamentos de Deus. E em seu amor, versículo 16 que eu li, que me escolheram, mas eu que escolhi a vós outros. Nós estamos aqui porque nós somos escolhidos de Deus. Agora, e quem não está aqui não é escolhido de Deus? Deus escolheu. Mas nós aprendemos aqui que Jesus está dizendo: aqueles que permanecer nele, ele permanecerá nele também. Claro, foram escolhidos de Deus, mas não permanecer em Deus, não tem como Deus permanecer nele. Ah, mas Deus não está lá com o ébrio, Deus não está lá com o adúltero, o prostituto. Não deu fruto, foi cortado, né? Deus está dizendo: aqueles que permanecerem em mim, eu permanecerei nele. Deus estabelece aqui uma condição, né? Mas aqueles que se voltar à videira verdadeira, né? Claro que vai ser enxertado e tem a oportunidade de dar fruto e permanecer em Deus, para Deus permanecer nele. Deus abençoe nossas vidas. Deus continue nos limpando com a sua palavra,